Pessoal, esse vídeo aqui é para falar ainda sobre parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar e o uso de desfibrilador externo automático. Nesse vídeo aqui a ideia é falar sobre circulação, sobre o complexo estimulante do coração e sobre o DEA na parada. Bom, falar sobre coração e fisiologia cardíaca não é uma coisa simples para se fazer em uma apresentação curta. É um órgão de alta complexidade, porém o que importa de funcionamento dele quanto à circulação e quanto ao princípio de estimulação elétrica é relativamente simples. Aqui eu tenho uma imagem tridimensional do órgão, de forma que já dá para perceber a quantidade de estruturas que precisam ser relacionadas. Só que, como eu disse, não é tão simples assim. No órgão tridimensional, tudo que entra por cima e tudo que sai por cima, né? Como se fizesse um percurso dessa forma por dentro do coração. Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer uma representação bidimensional dessa mesma estrutura de uma maneira um pouco mais didática. Basicamente a ideia é fazer entender esse esquema aqui. O coração ele é um órgão oco cavitário com 4 cavidades, 2 de entrada e 2 de saída. O músculo cardíaco é chamado de miocárdio. Então, vamos fazer uma análise da seguinte maneira. Eu vou representar o coração aqui de uma maneira mais simples, dessa forma. A primeira informação que a gente precisa ter aqui é que os lados, aqui vai ser lado esquerdo e aqui vai ser lado direito. Você está vendo a pessoa de frente, né? A primeira informação é que do lado esquerdo do coração flui sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito do coração flui sangue rico em CO2. Os dois lados não se comunicam por esse septo interatrial e interventricular. O coração ele é um órgão cavitário de forma que ele tem cavidades separadas por um sistema valvular chamado de válvulas, que é um conjunto de válvulas. As câmaras de entrada do coração são chamadas átrios. As câmaras de saída são chamadas ventrículos. De modo que a gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Entre o átrio e o ventrículo existe um conjunto de válvulas chamado de válvas, né? Sendo a válvula átrio-ventricular esquerda e átrio-ventricular direita, ou tricúspide à direita e bicúspide à esquerda, ou mesmo mitral à esquerda. Esse sistema de válvula funciona para evitar refluxo. Se o sangue reflui no sentido contrário ao do fluxo natural, ela se fecha. E quando ele passa no sentido natural, ela se abre. Então, é uma válvula do tipo diafragma, né? Da circulação sanguínea, o que você precisa entender é o que segue. Vamos representar aqui alguns vasos. Veia cava superior, veia cava inferior, veias pulmonares, artéria aorta, tronco da artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Beleza. O fluxo sanguíneo ocorre da seguinte maneira: quando o ventrículo esquerdo contrai, esse sangue sai pela aorta, que é a maior artéria do corpo humano. O sistema arterial ele flui se ramificando em vasos cada vez menores, sangue esse rico em oxigênio, e esse sangue é levado para todos os tecidos do corpo. Então aqui
a representação do tecido, por exemplo, o tecido ósseo, o tecido muscular, o tecido nervoso, entre todos os outros tecidos. Através de um metabolismo oxidativo do corpo humano, esse oxigênio ele é consumido, é entregue para as células e na corrente sanguínea é entregue CO2. Esse sangue volta para o coração através da veia cava superior e da veia cava inferior. Não vou entrar em detalhes do que cada uma drena. Esse sangue passa pelo átrio direito, e do átrio direito para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele sai pelo tronco da artéria pulmonar em direção aos pulmões. Aqui o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Esse sangue, rico em CO2, sai pela artéria pulmonar esquerda em direção ao pulmão esquerdo, pela artéria pulmonar direita em direção ao pulmão direito, ricos em CO2. Através da hematose alveolo-capilar, da troca gasosa dentro dos pulmões, que a gente vai representar, esse sangue passa a ficar oxigenado mais uma vez e retorna pelas veias pulmonares lá para o átrio esquerdo. Isso é a circulação sanguínea. O sangue que sai do ventrículo esquerdo se direciona para os tecidos e depois retorna para o coração no átrio direito. É chamado de circulação sistêmica ou de grande circulação. Enquanto a circulação que sai do ventrículo direito se direciona aos pulmões e depois retorna para o átrio direito, átrio esquerdo, é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação. Ela é pequena porque ela está ali no tórax, coração, pulmão, pulmão, coração, enquanto a outra sai do ventrículo esquerdo e vai para o corpo inteiro, né? Quando esse sangue chega aqui nos pulmões, é importante que a gente entenda que as artérias são vasos que vão se ramificando do maior calibre para o menor calibre. E assim ela vai fazendo até virar um vaso próximo ali de tamanho microscópico. Ela vai até quase a microescala fazendo essa ramificação decrescente, né? Então, nesse sentido aqui. Enquanto as veias são o oposto. Elas são vasos que vão se ramificando de forma crescente, né? Dos vasos menores vai ficando cada vez maior, nesse sentido aqui. Entre as artérias e as veias existe uma rede capilar. Então vamos imaginar que aqui está um vaso arterial, esse vaso arterial vai se ramificando, vai ficando cada vez mais fino, até virar arteríola, e no meio desse trajeto existe uma rede de vasos microscópicos, chamada aqui de rede capilar. Então esse sangue sai rico em oxigênio, por exemplo. Quando chega na rede capilar, aqui a gente está falando de vaso em microescala, ocorre troca gasosa, né? A microescala significa que a parede desse vaso permite uma troca com o ambiente extracelular, intracelular, com os tecidos, e o conteúdo de gases vai para os tecidos e dos tecidos para dentro do vaso.
E aí esse sangue perdendo oxigênio, ele agora perde também pressão, ele começa a se ramificar de maneira crescente, ele precisa receber oxigênio, ele vai se ramificando crescentemente até virar uma veia, com CO2, na circulação sistêmica. Então aqui, veia. As veias sempre em azuis na representação e as artérias sempre em vermelho. Dito isso, vamos imaginar que aqui onde ocorre a troca gasosa, o que acontece é que a menor unidade funcional dos pulmões é chamada de alvéolo. Esse alvéolo é uma bexiga microscópica, cuja parede é revestida por surfactante, como se fosse um óleo que impede que as paredes grudem, e você respira ar atmosférico. Você puxa o ar da atmosfera e solta o ar para a atmosfera, preenchendo aqui esse alvéolo. Acontece que existe um vaso capilar chegando no alvéolo, rico em CO2. E aí a gente tem CO2 espalhado pelo sangue, né, e hemoglobinas vazias. E esse sangue passa a ficar oxigenado. Por quê? Moléculas de oxigênio da atmosfera são inaladas e jogadas aqui dentro, e daqui dentro passam para a corrente sanguínea. A maioria se liga a hemoglobinas, e o CO2 que estava na corrente sanguínea passa para dentro do alvéolo e é expelido na atmosfera. O nome disso aqui é hematose alvéolo capilar. Ok? Então, isso é a circulação sanguínea, que é dividida em circulação sistêmica e em circulação pulmonar, né, ou grande ou pequena. O que mais importa para nós é a circulação sistêmica. A circulação pulmonar quase não é comentada, porque é de pouco interesse do público geral. Quando a gente fala que uma artéria transporta sangue arterial, a artéria transporta sangue rico em oxigênio, a gente está falando da circulação sistêmica, uma vez que na circulação pulmonar a artéria transporta sangue rico em CO2 e a veia em sangue rico em oxigênio. Você precisa saber que ocorre essa transição de artéria capilar veia, né? A artéria sai e a veia volta. Então as artérias estão saindo do coração e as veias estão voltando para o coração. Veia volta, por isso retorno venoso, beleza? Com base nessa mesma informação, vamos fazer o seguinte. Deixa eu copiar esse slide aqui e falar em cima dele. Com base nessa ideia aqui, é importante também conhecer o chamado complexo estimulante do coração. Esse complexo, o que acontece é que lá no pé da veia cava superior a gente tem um enovelado de fibra muscular do miocárdio, que forma um enovelado, um nodo chamado de nodo sinoatrial ou nodo sinusal. Ele é uma junção neuromuscular que tem a capacidade aqui de despolarizar estímulo elétrico, então é como se fosse um músculo parecido com um neurônio, e ele manda estímulos elétricos então por fibras até o átrio esquerdo e pelo átrio direito. Quando você passa corrente elétrica pelo músculo, o músculo contrai. Então o objetivo disso aqui é contrair os átrios. Ele alcança uma estrutura chamada de nódo atrioventricular, que atrasa esse estímulo elétrico, atrasa essa passagem para os ventrículos, e esses estímulos elétricos também vão para os ventrículos. Por conta desse atraso é que ocorre uma diferença entre a contração do átrio e do ventrículo. Então a gente chama de ciclo cardíaco. Uma contração seguida átrio-ventrículo. Tá? Então, átrio-ventrículo, ciclo cardíaco. Essa
contração átrio-ventrículo, ela me mostra uma representação gráfica chamada de eletrocardiograma, que me dá uma imagem em cima de uma linha, onde eu tenho uma onda P, que mostra o momento da contração atrial, um complexo QRS, que me mostra o momento da contração do ventrículo, uma onda T e uma onda O. Acontece que, em se tratando de parada cardiorrespiratória, a gente tem alguns ritmos, chamados de ritmos chocáveis e não chocáveis. Dos ritmos chocáveis, a gente tem a fibrilação ventricular, que me gera um traçado eletrocardiográfico desordenado. Na fibrilação ventricular, ao invés do ventrículo estar contraindo como deveria, dentro do ciclo cardíaco, esse ventrículo está tremendo, fibrilando. Então essa desorganização ali de estímulos elétricos não está permitindo com que o ventrículo contraia. Por isso não tem contração, não ejeta sangue, não tem circulação, parada cardiorrespiratória e, portanto, ausência de pulso. O próximo ritmo é chamado de taquicardia ventricular. Na taquicardia ventricular, o que a gente vê no eletrocardiograma é uma série de complexos QRS. Então, ao invés de ter uma contração efetiva átrio-ventrículo, o ventrículo esquerdo está em contração excessiva. Essa contração excessiva não deixa encher de sangue, não deixa encher de sangue, não ejeta, se não ejeta não tem pulso. Então, parada cardiorrespiratória, mais um ritmo sem pulso. Esses dois ritmos aqui são chocáveis porque eles são arritmias malignas, né? Então ocorre ali uma situação fora de ritmo. Por outro lado, existem os ritmos não chocáveis. O primeiro dele, a AESP, atividade elétrica sem pulso. Atividade elétrica sem pulso corresponde a um pulso, a uma representação elétrica em que o coração, ao invés de estar funcionando átrio e ventrículo, ele está fraco. Ele funciona no ritmo, mas fraco. Ele vai produzir um eletrocardiograma próximo do normal, porém com traçados mais estreitos, em picos não tão altos. Só que isso não é mais uma arritmia, né? Aqui não está fora de ritmo, aqui está sem força de contração. E o último ritmo é chamado de assistolia. A assistolia, ela é a parada cardíaca propriamente dita, é a linha plana do eletrocardiograma, é aquele que apita no monitor. Essa é a parada cardíaca propriamente dita, porque o coração ali ele parou a contração, ele não produziu contração. Da mesma maneira, não é uma arritmia, né? Então não é uma arritmia porque o coração está parado, não está fora de ritmo. Nesse caso, dar choque é contraindicado porque é perda de tempo, tá? Então aquilo que aparece no filme, é apenas uma forma de deixar emocionante, mas quando apita no monitor, o que se faz não é choque. Vamos relembrar quais são os tratamentos para a parada cardiorrespiratória. Na parada cardiorrespiratória, o que a gente faz envolve a chamada reanimação mecânica, isso aqui significa compressão torácica, suporte ventilatório ou reanimação ventilatória, isso aqui significa ventilação, a chamada reanimação química, que representa medicações,
e a reanimação elétrica, que é a desfibrilação e a cardioversão. A função do desfibrilador externo automático é identificar os dois ritmos chocáveis, que são arritmias malignas por não produzir pulso, e através do choque você reinicia o complexo estimulante do coração. Essa é como se fosse um botão reset, você vai reiniciar o complexo estimulante. Então causa ali uma parada cardíaca que através dos outros princípios de reanimação você reorganiza esses estímulos. Então você tinha uma inadequação ali de estímulos, uma desordenação, o choque cria uma parada desse estímulo e você, através das compressões e outros procedimentos, você vai estimular que esse coração faça uma circulação sanguínea e volte a uma condição normal de funcionamento. Então, esse é o funcionamento do desfibrilador externo automático. Por ser automático, quem define o ritmo é o aparelho, quem define se vai dar o choque é o aparelho. Se o aparelho determinar esses dois choques, ele vai dizer choque recomendado. Se ele determinar esses dois choques, ele vai determinar choque não recomendado. E se ele identificar qualquer coisa que não seja nenhum desses 4 ritmos, ele vai dizer coisas como, por exemplo, se não houver circulação, realize RCP. Então, no mínimo, precisa saber o que é RCP. Por isso que qualquer pessoa pode usar, mas nem todo mundo consegue. Beleza, então? Eu gostaria de colocar mais informações, mas eu vou manter essas aqui por enquanto. A gente se vê aí na continuação.